Shabbat Shalom, boa tarde. Estamos no dia 22 de Adar 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 2 de março de 2024, da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas reflexões, seus ensinamentos, para que possamos cada vez mais aperfeiçoar a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, né, que vem dentro do próprio termo Chabad, né, Rochma Binai Da'at, que significa exatamente Chabad, sabedoria, entendimento, conhecimento. Que nós possamos, nesse sagrado dia do Shabat, estarmos aí aptos, segundo a vontade divina e a graça divina, para que possamos refletir no encerramento da nossa Parashá da semana, Kitzá, que significa quando elevares, né, os cabeças da casa de Israel, que são exatamente os homens a partir dos 20 anos de idade, que é a contagem que foi feita nesse tempo, naqueles dias ali, com o meio shekel, ok? Hoje, no encerramento da nossa Parashá, nós vamos falar sobre o rosto de Moshe brilhava, mas nós vamos trazer aqui até o momento em que vem o brilho, né, na face de Moshe. Nós vamos aqui ver o que o Talmud, o Midrash, o nosso Rebbe Menachem Mendel, Rashi principalmente também, né, trazem para nós os conhecimentos para que Moshe pudesse chegar até esse prisma, né, ou até esse patamar, né, em que o seu rosto brilhava. Nós temos aí as 7 leis de Noah, que é exatamente a nossa base entre as nações. Então, entre as nações, nós precisamos expandir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, juntamente, principalmente, com as 7 leis de Noah e as suas ramificações. Segundo o Talmud da Babilônia, o Sanhedrin 56a, as 7 leis de Noah são as seguintes. Primeiro, promova a justiça, a obrigação de seguir e aplicar a justiça social, bem como a proibição de qualquer erro ou transgressão judiciária. Né? Então, essa primeira mitzvah das 7 leis de Noah, promover a justiça. Então, isso daqui nos dá margem exatamente para confiarmos em Hashem, que toda injustiça, corrupção e coisas semelhantes, resumidamente aquilo que é perverso e mal, tem data de validade. Por quê? Porque Dayan Haemet, que significa o juiz verdadeiro, que é Hashem, o único soberano, o Deus Todo-Poderoso, é ele que julga os juízes, é ele que julga a justiça, né? E quando a justiça, como diz o Salmo 82, né? Quando os juízes e a justiça se corrompem, isso abala todos os alicerces do mundo, porque a justiça, ela é o fundamento, ela é a base para tudo, né? E quando o sistema judiciário, juízes e aqueles que estão envolvidos com a justiça corrompem a justiça, então traz insegurança jurídica, e com isso abala os alicerces do mundo, né? Então, o salmista, né, ele fala no Salmo 82 que os juízes, eles são como anjos, mas ao mesmo tempo eles são como seres humanos, melhor dizendo, e portanto são mortais, né? Então tem um momento do ajuste de contas. Então por isso que realmente é importante que nós estejamos aí realmente promovendo a justiça, para não cairmos nas mãos de Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, que é o eterno, e aí é o ajuste de contas, ok? Por isso, confiados em Hashem, todo mal, todo perverso, ou toda perversidade, toda corrupção, tem data de validade, ou seja, tem o seu momento de falir, né? Segunda lei, não blasfemar, proíbe dirigir uma maldição ao Ser Supremo, né? Então, é não blasfemar. Terceira mitzvah das leis de Noah, não idolatrar, proíbe a adoração de qualquer ser humano ou criatura. Também é proibida a fabricação de ídolos e de envolvimento com o oculto,
forças sobrenaturais que não provêm do divino. Para isso é necessário o discernimento do Deus de Israel e sua natureza, né? Então é a não idolatria. A quarta lei de Noé, não cometer relações ilícitas, proíbe o adultério, o incesto, o homossexualismo e a bestialidade, de acordo com as definições da própria Torá. A quinta lei, né, não cometer homicídio ou assassinato, proíbe o assassinato e o suicídio. Causar danos ao próximo também é proibido, faz parte das ramificações. Sexta lei, não roubar, proíbe a obtenção indevida de qualquer bem de um terceiro, né? Então, o bem alheio, a propriedade alheia é coisa sagrada. Então, não roubar está dentro desse aspecto. Qualquer atitude ou ato que venha realmente fazer com que a pessoa use principalmente de violência contra a vítima, né, e está dentro da proibição. Dayan Haemet é o juiz soberano. E a sétima lei é não comer um membro de uma criatura viva. Isto promove o bom trato de toda a vida animal, né, os bons tratos aos animais. E além disso incentiva a apreciação de todos os tipos de seres vivos e o respeito pela natureza como criação de Deus. Então essas são as 7 leis para as nações, para assim poder andar ombro a ombro com o povo judeu, no serviço ao Eterno e servir cada vez mais com kavaná, verdadeira intenção do coração, né, com fé e confiança em Hashem. As 7 leis de Noé, as 6 primeiras, segundo os nossos mestres, foram dados a Adão, e a 7ª lei, não comer um membro de uma criatura viva, foi dada a Noé depois do dilúvio, porque depois do dilúvio foi permitido o ser humano se alimentar de carne animal, né? Lembrando que estas 7 leis universais, elas foram dadas juntamente com as 613 leis para o povo judeu especificamente no Monte Sinai, dado a outorga da Torá a Moshe. Então, as 7 leis de Noé e a humanidade está inclusa no Monte Sinai. Então isso é muito importante que nós saibamos desta questão aí, ok? Antes de nós entrarmos aí sobre o brilho de Moshe, nós queremos aí enviar o nosso Shabbat Shalom às seguintes pessoas e os seus familiares, ok? Nós temos aí a Célia Alves da Silva, de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Temos o casal, o Robson e Cristina Torresan, né? Eles moram na cidade de Laytonsville, em Maryland, Estados Unidos. A Solange Cândido, de Santa Ernestina, interior de São Paulo, próxima à região de Ribeirão Preto. O Jandir Dias, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Adon Zarias, ele mora em Sobral, em Viseu, em Portugal. A Carla Gomes, Santo André, Grande São Paulo. Sidney do Vale, Pinhais, Paraná. Valdemir Rodrigues e esposa Cirlei Badilho, em Colombo, Paraná. Valdecir Lazarete, Ampere, Paraná também. O Claudemir Messias, de Goiânia, né? Temos o José Augusto Souza Augusto, de BH, Minas Gerais. Claudemas Messi, da cidade de Confresa, Mato Grosso. Temos o casal Irani Braga, de Mendonça, e o marido Juarez Carvalho, de Nova Lima, Minas Gerais. Também o casal Fabiana e Altair, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Temos também o Aharon Israel, que mora na cidade de Elizabeth, Nova Jersey, Estados Unidos. A Ana Lúcia Cardoso, das Mercês, Salvador, Bahia. Ana Cláudia Rodrigues, de Santana, Recife, Pernambuco, né? O casal Aninha Marinho e Rogério Augusto, de Uberlândia, Minas Gerais. Temos aí Djalma
de la Vedova, Terra Boa, Paraná. Nelson Lafayette Pontes, Sorocaba, São Paulo. Eber Luge. Ivanildo Silva, de Guarulhos, Grande São Paulo. Alan Kennedy Dixon, São Paulo, capital. Marcos Fernandes, de Ribeirão Preto, São Paulo. André Moura, Rio de Janeiro. José Gutenberg Abrantes Cavalcante, da Paraíba. O Juvenil Pérez de Oliveira, Alvorada, Rio Grande do Sul. Santos Silva, de Belo Jardim, Pernambuco. Lucas Dizivenca, Mato Grosso do Sul. Ayrton Freitas, Manaus, Amazonas. Ricardo Ronda, Natal, Rio Grande do Norte. Panael Brás, Pendência, Rio Grande do Norte também. Chiang Sam, aqui da cidade de Lins, nossa região de Bauru, São Paulo. Elbiner Conrade Fernandes Chagas, Guarulhos, Grande São Paulo. A Letícia Francisca, de Goiânia, Goiás. Genivaldo Rodrigues, de Teresina, Piauí. Maria de Fátima Rodrigues, Lages, Santa Catarina. E Manuelita Santos Lemos, de Ubaitaba, Bahia, né? Então esses são algumas pessoas que sempre estão aí conectadas em A Tarde com a Torá. E nós louvamos a Hashem por cada vida aqui mencionada e cada vida que está nesses 6 anos aí ligados em A Tarde com a Torá, né? Não lembramos de todos e na medida do possível sempre vamos falando alguns nomes, etc e tal, mas Hashem conhece todos que estão conectados em A Tarde com a Torá e também aqueles, né, que na nossa descrição aí tem o Pix, né, do CNPJ da nossa Sinagoga Beninoa Regional Bauru, né, que várias pessoas têm contribuído, feito suas doações, ofertas, dízimos, né, para a manutenção da Sinagoga Beninoa Regional Bauru e para a manutenção de A Tarde com a Torá. Que Hashem multiplique em bênçãos aos os nossos participantes, aos nossos contribuintes, que retribua em múltiplas bênçãos para as vossas vidas. E que Hashem, né, não somente ouça as vossas preces, mas traga realmente debaixo da sua destra as respostas, as bênçãos que cada um de vocês necessitam, né, para a glória de Hashem e para a vossa firmeza, edificação, fortalecimento da fé e da confiança no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Baruch Hashem. O rosto de Moshe brilhava, né, quando ele desce pela 3ª vez, né, com as 2 novas tábuas. Moshe não sabia que o seu rosto brilhava. Nós estamos no capítulo 34 de Êxodo, Shemot, e no capítulo 34, a partir do versículo 27, né, nós vamos aí até o versículo 35, que nos fala exatamente, Moshe desce com as 2ª tábuas. Então nós temos aí, né, Deus disse a Moshe, escreva estas palavras para você, mas não é a lei oral, é a escrita, pois é de acordo com essas palavras que eu fiz uma aliança com você e Israel. E então Moshe permaneceu ali com Deus por 40 dias e 40 noites, e ele não comeu pão nem bebeu água. Ele escreveu nas tábuas as palavras, ele aqui está dizendo, né, o Eterno, nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Em Yom Kippur, Moshe desceu do Monte Sinai, e as 2 tábuas do testemunho estavam nas mãos dele. Quando ele desceu da montanha, Moshe não sabia que a pele de sua face se tinha tornado luminosa, quando Deus lhe falou. Arão e todos os israelitas viram que a pele do rosto de Moshe estava radiante, como uma luz brilhante, e eles temeram aproximar-se dele. Quando Moshe terminava, né, dos ensinamentos,
Então, como que Moshe ensinava? Moshe os convocou a Arão e todos os líderes da comunidade retornavam a ele, e Moshe lhes falava palavras de Deus, os ensinamentos. Depois disso, todos os israelitas se aproximariam, e Moshe lhes instruía tudo que Deus lhe dissera no Monte Sinai. E quando Moshe terminava de lhes falar, ele colocava uma cobertura sobre sua face. Sempre que Moshe viesse diante de Deus para falar com ele, ele removia a cobertura do seu rosto, até que ele saía e cobria novamente o seu rosto. Ele então iria e falaria aos israelitas o que lhe tinha sido ordenado, e então os israelitas veriam a face de Moshe, que a pele da face de Moshe tornara-se radiante. Moshe então colocaria a cobertura sobre o seu rosto, até falar de novo com Deus. Ou seja... Tem aqui. O que nós temos aqui é que quando Moshe ia falar com Hashem, ele descobriu o seu rosto, porque ele falava face a face com Hashem. Quando ele vinha trazer o recado para o povo, ele continua com o seu rosto descoberto e falava o recado de Deus para o povo. E aí o povo via que seu rosto estava radiante. E depois que ele terminava de falar com o povo, então ele cobria o seu rosto, né? E ele voltava então para a sua tenda, que estava separada do acampamento. E quando Deus lhe chamava, ou ele ia estar à presença divina, então ele tirava, ele removia a cobertura da sua face. Mas para chegar aí, é esse detalhe que nós queremos trazer a você aqui. Vejam bem, segundo o Talmud, o Midrash, os nossos mestres, eles falam primeiramente sobre o momento em que Moshe estava no monte recebendo as primeiras tábuas. E então o povo que fez uma contagem errada e achava que Moshe não voltaria mais, e foi onde que eles fizeram o bezerro de ouro. Então, nesse momento, né, o Midrash, o Talmud, traz para nós a seguinte questão, ou o seguinte diálogo entre Moshe e Deus, né? Então, Deus disse a Moshe, Moshe estava no céu recebendo as tábuas, e com duras palavras Deus lhe disse, desça. Ele ordenou, não podes mais manter sua posição exaltada como líder. Eu te elevei em honra do meu povo. Eles, no entanto, pecaram 40 dias depois da outorga da Torá. Quão desventurada é a noiva que se corrompe quando ainda debaixo do palio nupcial, a rupá. Segundo o Midrash, o Talmud, aqui Deus está dizendo a Moshe que o povo estava debaixo do palio nupcial, que era exatamente o momento que eles estavam aguardando Moshe descer com as primeiras tábuas, que é o contrato de casamento. Então ali, né, no momento que Moshe descesse, então as primeiras tábuas seriam dadas ao povo. Então ali haveria de fato a concretização do casamento, né? E as duas tábuas representam a Torá, e é o resumo de toda a Torá, e ela seria exatamente o contrato de casamento. Então, dentro desse aspecto, o povo de Israel, os Benei Israel, eles estavam debaixo do palio nupcial, aguardando apenas o momento de Moshe chegar e ali então concretizar com as tábuas, né, o contrato de casamento, selar o matrimônio. Por isso que o Talmud Midrash traz essa expressão, né? Quão desventurada é a noiva que se corrompe quando ainda debaixo do palio nupcial, a rupá, ok? Então, esta reprovação baqueou Moshe, seu rosto anuviou-se, ele queria deixar os céus, mas estava tão atordoado, em detrimento, né, de sua preocupação pelo povo, que foi incapaz de achar a saída andando às cegas. Deus censurou, dizendo, quando o povo de Israel partiu do Egito, quisesse que os egípcios convertidos viessem junto. Eu me opus, mas és bom e modesto, e imploraste para que os aceitasse, apesar de serem indignos.
Agora essas pessoas fabricaram um bezerro de ouro e induziram o povo ao pecado. Então o Midrash, o Talmud, fala que quem incentivou o bezerro de ouro foi exatamente os egípcios, a mistura de povos que saiu do Egito junto com eles, que Deus tinha se oposto, né? Não queria que eles viessem, mas aí Moshe, né, como Deus mesmo estava dizendo para ele, mas você é bom, você é modesto, você implorou por eles, e eu acabei aceitando, mas eles eram indignos, né? E agora fabricaram um bezerro de ouro e fez o povo pecar. Então Moshe responde a Hashem dizendo, pode ser que fizeram um bezerro, mas eles certamente não se curvaram perante ele. Deus responde, ou retruca, eles se curvaram. Moshe então responde, persistindo na sua defesa para com o povo hebreu. Então eles podem ter se curvado, sem ter oferecido nada. E Deus retruca, eles sacrificaram oferendas. Moshe ainda continua com seus argumentos. Neste caso, eles não o devem ter aceito como uma divindade. Deus retruca, os egípcios convertidos disseram, esses são seus deuses, Israel. E Moshe, frente a essa notícia, chocado com a revelação, ele, frente a essa notícia arrasadora, ele perdeu por alguns instantes o poder da fala. Foi o próprio Deus que indicou a Moshe como proceder através de uma reprimenda. Ou seja, Moshe ficou perdido nesse momento com essa revelação. Então Deus repreende Moshe, mas ao mesmo tempo dá uma dica para Moshe, como que ele deve proceder. Então Deus lhe diz, deixe-me em paz e eu os destruirei. Destas palavras, deixe-me em paz, apesar de que Moshe ainda não pronunciara sequer uma palavra em prol do povo, Moshe compreendeu que deveria rogar pelo povo de Israel. Deus lhe disse, eles merecem destruição. Cheguei à conclusão que eles são obstinados. Deus ofereceu fazer de Moshe um grande e um novo povo, no lugar do povo de Israel, que seria destruído. A razão pela qual Deus jogou acusações severas e ameaças contra o povo de Israel foi com o intuito de despertar em Moshe para rezar mais sinceramente em prol deles. De fato, Moshe apresentou uma defesa de mestre para o povo de Israel e seus argumentos conseguiram o perdão e a proteção até os dias da atualidade, né? Antes de nós entrarmos literalmente nessa prece de Moshe, o que nós podemos compreender aqui com relação a cada um de nós? Deus ele está dando uma dica para Moshe como que ele deve reagir e se comportar, como ele deve se proceder. Então vamos transportar isso para as nossas vidas. Muitas vezes nós fazemos coisas erradas e a nossa mente, o nosso consciente, o nosso subconsciente, eles ficam nos acusando. Você fez tal coisa errada. Então, este acontecimento, exatamente Deus trabalhando em nossa mente, para que nós saibamos sim, o que de fato errado fizemos, mas não para a nossa destruição. Como aquela questão lá, eu fiz isso e mais isso é coisa errada, eu não tenho jeito, eu não tenho perdão, eu estou mesmo condenada, eu sou um fracasso. Não é com esse intuito que Deus faz com que realmente a nossa consciência e o nosso subconsciente estejam aí nos acusando dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas é uma dica de Deus para que nós possamos fazer o quê? Techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento, buscando realmente o favor divino para o perdão das nossas vidas. Então agora vamos ver como que, segundo o Midrash e o Talmud, que os nossos sábios trazem, como que foi essa prece de Moshe, que perdura até os dias atuais em favor do povo judeu. Então Moshe rogou dizendo, por favor, Bevakashá, por favor,
Então a primeira coisa que nós precisamos reconhecer que ele, somente ele, é o soberano. Nós não somos nada diante dele. Então nós precisamos pedir a ele, por favor, não fiques tão aborrecidos com o teu povo. Se o destruíres, os egípcios afirmarão: tínhamos razão. Sempre predissemos que Deus não poderia manter vivo um povo num deserto solitário e terrível, sem comida, sem bebida. Desde o princípio, sabíamos que todos morreriam ali. Quando Deus viu que não tinha condições de manter os judeus vivos e de guiá-los à terra prometida, matou-os todos no deserto. Que terrível profanação do nome divino seria a todas as nações acreditarem que tu, ó Deus, não és suficientemente poderoso para conduzir os judeus à terra de Israel, à terra prometida. E por isso os eliminaste. Não permitas que as nações afirmem isso. Ademais, mesmo que os judeus tenham pecado, acaso não merecem viver pelo mérito de seus antepassados? Abraão, Isaac e Jacove? Tu, Deus, prometestes aos antepassados que seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas. Sei que os judeus transgrediram os 10 mandamentos ao fazer uma imagem, mas lembra-te de que puseste Abraão à prova 10 vezes, e ele passou por todas as provas. Permitas, pois, que o mérito de Abraão proteja os judeus agora. E se tu pensas que os judeus merecem ser queimados por seus pecados, recordas que Abraão estava disposto a deixar-se queimar em uma fornalha por amor a ti. Salva, pois, os judeus de serem queimados pelo mérito de Abraão. Se pensas que o povo judeu merece ser morto pela espada, pensa o mérito de Isaac. Isaac permitiu que seu pai o amarrasse no altar no Monte Moriá e estava disposto a ser sacrificado com uma faca, o cutelo. Deixa, pois, que o mérito de Isaac salve os judeus. E se desejas castigar o povo judeu fazendo-o perambular por terras estranhas, recorda o mérito de seu antepassado Jacove, o justo que perambulou por vários países. Perdoa os judeus pelo mérito de Jacove. Então, segundo os nossos sábios, esta foi a prece que Moshe fez ao Eterno para perdoar o povo judeu. E observem que aqui fala pelo mérito de Abraão, pelo mérito de Isaac e pelo mérito de Jacove. Moshe, ele não rezou para Abraão, Isaac e Jacove. Ele elevou sua prece diretamente ao soberano, ao único Deus, o único Redentor, o único Salvador. Mas como o povo judeu tinha mérito, ou praticamente estava sem méritos, né, e não tinha força das suas preces, então Moshe apela no bom sentido, pedindo no começo da sua prece, por favor. Então ele pede por favor. E quando ele chega nesse momento, ele está dizendo, por favor, Deus, o povo judeu não tem méritos, ou os seus méritos são muito poucos. Então, pelos méritos de Abraão, pelos méritos de Isaac e pelos méritos de Jacove, perdoa o seu povo. E Deus aceitou o pedido de perdão para o povo por causa do pecado do bezerro de ouro. Obviamente, uma prece específica, porque o fato foi específico. O pecado do bezerro de ouro. Qual é o ensinamento que nós temos aqui para nós na nossa atualidade? Nós podemos fazer as nossas preces a Hashem, somente a Ele,
sem intermediários. Abraham, Isaac e Jacob não foram usados como intermediários entre Moshe e Deus. Moshe não orou, não fez a sua prece para Abraham, Isaac e Jacob. Moshe fez a sua prece diretamente a Hashem, ao Eterno, soberano dos mundos. Mas como o povo estava fraco, ele apelou, no bom sentido, pelos méritos de Abraham, Isaac e Jacob, para que os méritos dos patriarcas viessem somar a prece de Moshe, para que Hashem ele pudesse usar de misericórdia em favor do seu povo. E por isso, através desses mais de 3.300 anos, o povo judeu, e isso tem sido ensinado para os Beneinor, através de mais de 3.300 anos, o próprio Benei Israel, o próprio povo judeu, ele tem rogado ao soberano em seu favor, e sempre pedem para que os méritos de Abraham, de Isaac e Jacob faça com que as preces sejam respondidas realmente o mais rápido possível, para somar realmente com os poucos méritos do povo judeu através da sua história até aqui. E é isso que tem salvo o povo judeu até aqui e continuará salvando até os dias da redenção final, com o justo e verdadeiro Mashiach se tornando o rei absoluto, não somente para o povo judeu, mas para todas as nações. Resumindo, o que nós fazemos? Muitas vezes as pessoas perguntam, por que temos a foto do Rebbe? Não é idolatria? Não, não é idolatria. Cada geração tem o seu tzadik, o seu líder. Tem o seu Moshe, entre aspas. Cada geração tem o seu líder. E mesmo as nações, aceitando ou não, este líder do povo judeu, através dos seus mais de 3.300 anos, desde o Monte Sinai até aqui, este líder que se levanta em cada geração no meio do povo judeu, ele é líder não somente do povo judeu, mas ele é o líder espiritual das nações, mesmo que as nações não aceitem, mesmo que as nações não o reconheçam, mas ele é. E graças realmente aos seus méritos, o povo judeu é acrescentado junto aos méritos dessa liderança, é acrescentado aos méritos dos patriarcas, para que realmente não somente o povo judeu tenha a proteção, a bênção de Hashem, mas para que as nações e os Beneinor tenham também as bênçãos e a proteção de Hashem. Então, por isso, respondendo à questão, nós não rezamos para Horeb. O Rebbe, ele não é intermediário entre nós e Hashem. Como os patriarcas não são intermediários entre nós e Hashem. Então, os méritos do nosso Rebbe Menachem Mendel é onde que nós pedimos a Hashem, porque os nossos méritos são poucos. Então nós rogamos a Hashem, pedindo alguma coisa, implorando por alguma coisa, além de pedirmos pelos patriarcas, nós pedimos também pelos méritos, não somente dos patriarcas, mas pelos méritos do nosso líder e da nossa geração também. E aí nós realmente dizemos para Hashem, pelos méritos dos patriarcas Abraham, Isaac e Jacob, pelos méritos de Noah, como Benei Noah, pelos méritos de Noah, pelos méritos realmente do nosso líder e da nossa geração, o Rebbe Menachem Mendel, rogamos a ti, Hashem, ouça a nossa prece. Então a nossa prece ela é direta para com Deus, é direto para com El Shaddai. A nossa prece é direto para Hashem Nissi, ele que é a nossa bandeira. A nossa prece é diretamente para Hashem de Sevaot, o Senhor dos exércitos.
A nossa prece é diretamente para Hashem Raifá, é aquele que nos cura, entendeu? Mas como nós somos uma geração de poucos méritos, nós, entre aspas, no bom sentido, apelamos pelos méritos de Noa, pelos méritos dos patriarcas, pelos méritos do líder da nossa geração, o nosso Rebbe Menachem Mendel. Entendeu? Então essa é a questão. Então não existe idolatria e nós também não rezamos para o Rebbe, como nós não rezamos para Avraham, Tzahak e Yaakov. Ok? Nós aproveitamos os seus méritos para fortalecer realmente a nossa prece, a nossa fé e a nossa confiança que Hashem não somente ouve as nossas preces, mas Ele traz debaixo da sua destra, que significa misericórdia, hesed, bondade, misericórdia, benignidade. Ele traga respostas aptas às nossas preces e não afaste de nós Ele, o soberano, o Deus Todo-Poderoso, o nosso único e o verdadeiro escudo contra todo o mal. Entendeu? Então é essa questão aí que nós precisamos estar atentos e não deturparmos os fatos, né? E enfraquecer a nossa confiança e a nossa fé em Hashem, ok? O nosso querido Jonas de Souza, né? Cita aí o Salmo 139, verso 17, né? Quão amáveis são os seus líderes, né? É isso daí mesmo. Baruch Hashem, né? Grato pela colaboração, Jonas. Baruch Hashem. Então, continuando aqui. Então, essa foi a prece de Moshe para com Hashem, ok? Então, ele apelou pelos méritos dos patriarcas. Outro detalhe, Deus disse a Moshe que dele faria um novo povo. Então, Moshe ele recusa, segundo o Midrash, o Talmud, os nossos sábios trazem para nós. Moshe recusou a oferta de Deus para ele ser o patriarca de uma nova nação judia. E ele, discutindo, disse: Mestre do universo, se uma cadeira com 3 pernas balançam, não tem firmeza, 3 pés, como pode uma cadeira com uma só perna permanecer em pé? Ou seja, o que Moshe estava dizendo aqui era que se os méritos de Avraham, Tzahak e Yaakov não puderam proteger e salvar as suas gerações, como ele, Moshe, poderia sozinho salvar no futuro esse novo povo? Então ele estava trazendo essa realidade, uma resposta a Hashem, ou seja, ele estava recusando a oferta de Hashem, de que o povo que saiu do Egito fosse eliminado, e a partir de Moshe, Deus faria uma nova geração, um novo povo. Então ele disse, se uma cadeira com 3 pernas não conseguiu se sustentar o povo, imagine uma cadeira com uma perna. Ou seja, se os méritos dos patriarcas não conseguiram salvar aquele povo, aquelas gerações, né, muito menos ele sendo sozinho. Então ele estava ali, mais uma vez, no ato de humildade, reconhecendo que os patriarcas eram maiores do que ele. Então, por isso, realmente, isso foi considerado para com Moshe, por parte de Hashem, como grande mérito para com ele. Então, Moshe não aceitou a proposta divina, ok? Foi mais uma oportunidade, ou mais um teste que Moshe passou, para que pudesse mostrar a grande figura que ele é, o maior dos profetas da história do povo judeu. Então, através de suas preces, Moshe salvou o povo da destruição iminente, mas ele desceu do céu sem ainda ter obtido perdão. Até aqui, ele ainda não tinha literalmente obtido o perdão de Hashem. Somente mais tarde, depois da destruição do bezerro de ouro, a punição dos pecadores e mais outros 40 dias de orações passados no Monte Sinai, né, por Moshe no céu, é que Deus perdoaria o povo. Ou seja, vejam bem, esta aqui foi a segunda vez que Moshe subiu, quando aconteceu o pecado do bezerro de ouro. Depois que aconteceu tudo isso daqui, Moshe, quando desce do monte da segunda vez, o povo ainda não tinha recebido perdão de pecados.
Por quê? Porque o bezerro ainda existia. E os perversos ainda estavam vivos. Então, por isso fala que depois da destruição do bezerro de ouro, depois da punição dos pecadores, Moshe sobe ao monte pela terceira vez. Agora ele leva consigo as segundas tábuas. As primeiras tábuas confeccionadas 100% por Hashem, e agora as segundas tábuas foram confeccionadas, esculpidas por Moshe. Então as novas tábuas de Safira, agora é Moshe que está carregando, levando ao monte para que Deus escreva os 10 ditos, ok? Moshe desceu o céu em estado de terror, carregando em uma só mão as maravilhosas segundas tábuas de Safira, que apesar de seu tremendo peso, eram leves em sua mão, pois transportava-se a si mesmas, né? Era o que? A santidade da palavra que estava nas tábuas. Então elas, pela santidade das palavras, ou seja, das letras hebraicas, que as letras hebraicas, o Aleph Beit, elas são sagradas, né? Infelizmente, o hebraico moderno, infelizmente, tem muita mistura do mundo moderno. Então, o alfabeto hebraico, ele teve uma mistura e perdeu a sua santidade pura, ok? Então, por isso que hoje, dentro do mundo judaico, existe palavrões e existe coisas realmente pecaminosas no meio do povo judeu. O povo judeu está precisando de uma nova restauração, por assim dizer, né? E o que acontecerá exatamente nos dias de Mashiach, uma restauração completa do povo judeu. Por isso que todo judeu vai retornar de entre as nações para Israel, para o reinado de Mashiach. O terceiro templo será totalmente construído em dimensões geográficas maiores do que os 2 primeiros templos, e bem como também em santidade maior do que os 2 primeiros templos, certo? Então, o terceiro e definitivo templo, que não será mais destruído, será eterno em Jerusalém, aqui nesse planeta Terra, ok? Então, esse negócio que vai morar no céu, só se você virar uma estrelinha, ou um cometa, quem sabe, né? Você vira aí um cometa e vai morar no céu lá. Fica rodando lá o universo, lá para tudo quanto é lado, lá não tem descanso em lugar nenhum, né? Se caso você conseguir virar uma estrela, um cometa ou algo semelhante, então você vai morar no céu. Caso contrário, Filho de Deus vai morar aqui, realmente no planeta Terra, no reinado de Mashiach, preparando-se realmente para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, ok? Então, por isso, como eu não quero virar nem estrela, nem cometa, eu prefiro ficar por aqui mesmo e participar da redenção final com Mashiach, ver todo judeu saindo de entre as nações, retornando para Israel, e o terceiro templo sendo construído pelo Mashiach, né, nesses dias da redenção final, ok? Baruch Hashem por isso. Agora, temos um outro nível de entendimento dentro do aspecto de Moshe, e o seu rosto brilhava, ok? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel no Humash, junto com os comentários de Irash e de outros sábios do povo judeu, então traz para nós os 3 aspectos realmente da subida de Moshe, as 3 oportunidades que Moshe subiu no monte. A primeira é chamada de subida natural, a segunda chamada de sobrenatural, e a terceira é chamada de fusão do natural com o sobrenatural. Então, o natural, uma vez que estivesse imerso em atividades tão elevadas, ele simplesmente esqueceu de comer e não se sentia faminto, de forma simples e resumida para todos poderem entender, né? Então, esse é o aspecto do natural. A segunda subida ao monte sobrenatural, Deus fez um milagre a cada dia para manter Moshe vivo, apesar de não ter comido por tanto tempo. E a terceira subida, que foi a fusão do natural com o sobrenatural, Moshe tornou-se como um anjo, a semelhança de um anjo, que não precisava comer ou beber,
seu funcionamento natural foi elevado a uma ordem sobrenatural. E ao ser o funcionamento de todo o seu organismo, os seus 248 órgãos, eles foram elevados a uma ordem sobrenatural, uma elevação espiritual muito elevada. Então, Moshe não tinha pensamentos e nem desejos para comer e beber. E os seus órgãos, seus 248 órgãos, não sentia necessidade realmente de comer ou beber. Porque nessa terceira subida, né, que teve a fusão entre o natural e o sobrenatural, então é isso que aconteceu com Moshe. Então ele não tinha as necessidades físicas normais. Então, dentro desse aspecto, Moshe estava isento de desejos de comer e beber, ok? Então, de uma forma um pouco mais explícita, a primeira vez que Moshe subiu ao monte foi para receber as primeiras tábuas. Estas eram o trabalho de Deus. Por isso que as primeiras tábuas elas 100% divinas, só Deus trabalhou nela. E por isso totalmente sobrenatural as tábuas. Então, uma vez que Moshe saiu para receber alguma coisa prodigiosa, consequentemente sua habilidade para comer e beber também teria sido prodigiosa, né? Então, ficar no monte 3 períodos de 40 dias e 40 noites é realmente algo sobrenatural de forma prodigiosa. A segunda vez que Moshe subiu foi para buscar perdão pelo pecado do bezerro de ouro. Naquele momento, Deus estava bravo, e foi o diálogo que o Talmud Midrash traz para nós, que nós acabamos de fazer para vocês. Assim, nós podemos presumir que o Eterno reteve o uso de toda a conduta sobrenatural. Então, na segunda viagem, a habilidade de Moshe para não comer teria sido natural, né? Então, ele poderia ter realmente desejos naturais, mas era suprido de forma sobrenatural, ok? A terceira e última vez que Moshe subiu a montanha foi para receber as segundas tábuas. As segundas tábuas era uma fusão do natural com o sobrenatural. Natural, as tábuas foram feitas, confeccionadas por Moshe, o ser humano, né? E as escritas divina, uma vez que elas foram dadas por Deus e preparadas por Moshe. Então nós podemos presumir que a habilidade de Moshe em não comer ou beber também era resultado de uma fusão do natural com o sobrenatural, e que realmente ele se tornou como um anjo, que não tem desejo de comer ou beber. Então, por isso, essa terceira vez foi realmente a fusão do natural com o sobrenatural. A explicação clarifica por que a face de Moshe somente irradiou luz quando ele desceu da montanha pela terceira vez, com as segundas tábuas, pois nessa ocasião suas funções físicas naturais se elevaram às de um anjo, e por conseguinte, a luz de sua alma não era obstruída por seu corpo. Então aqui, nos comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel, junto com Rashi, traz para nós o quê? Que o corpo, o nosso corpo, é aquele pá da nossa alma. É a casca. É o invólucro que está em torno da nossa alma, por isso a nossa alma habita dentro do nosso corpo, essa casca aqui, por isso que ela volta ao pó, porque do pó, da terra, né, ela foi tirada, certo? E como diz os nossos mestres, chama-se Kelipá. Então esse corpo aqui, essa casca aqui, é aquela que obstrui o brilho da nossa alma. Mas o brilho da nossa alma está em nós, está em você. E você é responsável para realmente fazer essa alma brilhar. Há pessoas em que você, e isso você certamente já teve alguma experiência com isso, há pessoas que você, quando olha para ela,
você olha nos olhos dela, você diz, há um brilho nos seus olhos. É o brilho da alma. É o brilho da alma. Por isso que é importante nós estarmos fortalecendo, sem sombra de dúvidas, a nossa alma divina, para que você possa brilhar, para que você possa irradiar a luz da tua alma. Então, de uma certa forma, né, o brilho dos nossos olhos é importante. As pessoas precisam olhar para você nos olhos e realmente sentir, há um brilho diferente no olhar desta pessoa. Há um brilho diferente nessa pessoa. E ela começa pelos olhos. Por isso que algumas explicações, assim, no sentido de compreendermos isso, né? Por exemplo, tem pessoas que elas não têm nenhuma beleza física. Mas as pessoas dizem assim, como eu gosto de conversar com aquela pessoa. Ela me faz bem. Não é a beleza física, é a beleza espiritual que irradia através do corpo daquela pessoa, da aparência daquela pessoa, dos olhos daquela pessoa, da face daquela pessoa. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que nós podemos brilhar, que nós temos a capacidade de brilhar. Obviamente não na mesma dimensão que Moshe, obviamente que não. Nós não estamos falando isso. Mas você pode fazer os seus olhos brilharem. Você pode fazer o seu rosto brilhar. Então o nosso Rebbe, ele diz da seguinte forma, um rosto resplandecente. Deus pessoalmente esculpiu as primeiras par de tábuas a partir das pedras sobre o Monte Sinai, enquanto o segundo par de tábuas foi esculpida por Moshe. Contudo, foi especificamente depois de receber o segundo par de tábuas, não o primeiro par de tábuas, que o rosto de Moshe se iluminou. Você poderia até perguntar, mas peraí, a primeira par de tábuas, elas eram 100% divinas, motivo pelo qual o rosto de Moshe poderia brilhar sem sombra de dúvidas, mas não brilhou. O rosto de Moshe brilhou depois das segundas tábuas, quando ele esculpiu as segundas tábuas e Deus escreveu nas segundas tábuas os 10 ditos, Haseret Hadibrot. E foi aí que ele conseguiu o perdão para o povo judeu dos seus pecados, principalmente do pecado do bezerro de ouro. E aí, quando ele desce a terceira vez, com a obtenção do perdão e com as segundas tábuas, o contrato de casamento, é que o rosto de Moshe brilhava. O nosso Rebbe, ele traz para nós assim também. Isso aconteceu por quê? Porque quando Deus nos dá algo sem termos trabalhado para recebê-lo, não se torna parte do nosso ser. Não foi por acaso, portanto, que as primeiras tábuas foram quebradas e as segundas se mantiveram íntegras. Quando trabalhamos por algo, tal coisa pode manter-se permanentemente conosco. Mas quando recebemos algo sem ter nos esforçado por isso, tal coisa se perde com a maior facilidade. Certamente você já ouviu o seguinte ditado: tudo aquilo que a pessoa recebe de graça, de mão beijada, vai embora rapidamente. Por quê? Porque não labutou por ela, não trabalhou por ela, não lutou por ela. Então ele não dá valor. Isso que aconteceu com as primeiras tábuas. Tudo foi divino. Tudo veio de mão beijada. E o povo desperdiçou. Foi preciso as segundas tábuas, agora com a participação do ser humano. Porque Moshe ali estava representando não somente ele estava representando todo o povo judeu.
mas ao mesmo tempo ele estava representando toda a humanidade, porque no Monte Sinai, os 10 ditos, temos 620 joias preciosas da coroa do rei. 613 mandamentos específicos para o povo judeu e 7 leis universais para as nações. As 7 leis de Noé, ou as 7 leis de Noé. Então as nações, os povos estão incutidos, estão participando do Monte Sinai. Então Moshe ali está representando o povo judeu e as nações. E é por isso que nós temos, não somente pelos méritos dos patriarcas, não somente pelos méritos do nosso Rebbe Menachem Mendel, mas também pelos méritos de Moshe, a possibilidade de fazermos os nossos olhos e a nossa face brilhar. De que forma? O nosso Rebbe responde: assim, quando Moshe esculpiu o segundo par de tábuas com suas próprias mãos, a santidade penetrou em seu corpo físico e, consequentemente, seu rosto se tornou luminoso. De que forma que nós podemos obter esta graça? Repetindo, não na mesma dimensão de Moshe. Obviamente que não. Mas você pode fazer os seus olhos brilharem, você pode fazer sua face brilhar. E o nosso Rebbe nos dá a receita, onde ele diz assim: do mesmo modo, os esforços que realizamos ao estudar a Torá e cumprir os seus mandamentos, da mesma forma que nós fazemos isto, e somando a isso, estudando as 7 leis de Noé e as suas ramificações, como Maimônides e outros vêm comentando por aí afora vai, e o nosso Rebbe Menachem Mendel, que depois de Moshe foi o único líder que se preocupou com as nações, com os não-judeus. Então soma-se a isto o estudo das 7 leis de Noé e as suas ramificações. Desta forma, quando nós fazemos os estudos da Torá e os seus mandamentos, o estudo das 7 leis de Noé e as suas ramificações, nós nos esforçamos. Então nós estamos fortalecendo a nossa alma divina, nós estamos subjugando a nossa alma animal, o nosso Yetzer Hará, a inclinação para o mal, ou a má inclinação. E nós estamos trazendo a alma animal para a dimensão da alma divina, ok? Dessa forma, então, nós refinamos a nós mesmos e o nosso próprio corpo físico nós acabamos refinando também. E ao estarmos fazendo esse refinamento, então nós nos esforçamos ao ponto de que a Torá, as 7 leis de Noé, penetrem em nossas vidas. Dessa forma, nós podemos fazer o nosso rosto brilhar. Está em você, depende de você, de mais ninguém. De mais ninguém. É você se esforçar, labutar, para estar cumprindo Teshuvá, Tefilá, estudo da Torá, seus mandamentos, estudo das 7 leis de Noé, suas ramificações, e a de Sedaká. 5 passos em que você pode fazer o seu rosto brilhar, os seus olhos brilharem. Depende de você. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, você pode ser esta luz de Hashem. Basta você aceitar o desafio e se esforçar. Sem esforço, você não conquista absolutamente nada. Se você pegar a história bíblica, você vai ver que em nenhum lugar Deus chamou vagabundo para trabalhar. Porque vagabundo não gosta de trabalhar. Aquele que gosta de vadiar, ele não gosta de trabalhar. E Deus nunca chamou esse tipo de pessoa. Deus sempre chamou pessoas que estejam trabalhando, fazendo alguma coisa. Esteja trabalhando. Por isso, labutar é trabalhar, é se esforçar,
é labutar, é realmente se esforçar cada um dos seus 248 órgãos para fazer o estudo da Torá, seus mandamentos, o estudo das 7 leis de Noé e as suas ramificações e obediência. Aí os seus olhos e o seu rosto brilham. Então, por isso, diz o nosso Rebbe, baseado na Torá, você pode fazer o seu rosto brilhar. A receita está dada. Agora ela depende do esforço de cada um. O esforço de cada um. Por isso, dentro da sabedoria judaica fala, quando você ouve alguém dizendo que não se esforçou, mas ganhou, então você fica com o pé atrás. Cuidado, que aí tem coisa. Entendeu? Aí tem coisa. Mas quando você ouve alguém que se esforçou e conquistou, então se achegue, porque esse daí é um trabalhador. É alguém que labuta. Alguém que luta na vida, para a vida, com vida. Está lutando. Está se esforçando para conquistar algumas coisas. Então soma-se com este. Por isso seja realmente uma luz a brilhar. Baruch Hashem. E assim nós encerramos então a nossa Parashá da semana, Kitzá. Ok? Às 19h08 de hoje, nós teremos encerramento do Shabat, do 7º dia, para os 6 dias comuns. Então, através desse canal, nós estaremos transmitindo na Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, da cidade Sem Limites para o Brasil e para as nações, o momento da Havdalah, a separação do 7º dia para os 6 dias comuns. Por isso, nós temos aí na nossa descrição o Pix do CNPJ da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, caso você queira contribuir, né, está aí a sua livre escolha, ok? E também nós temos aí na descrição a plataforma Benei Noach, para aqueles que ainda não são inscritos, né, que venham se inscrever na plataforma Benei Noach, que é um monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Na primeira vez que você acessa, ele pede o seu número de celular, você cria uma senha sua, e bem abaixo da página está lá, cadastre-se. Aí a hora que você clicar cadastre-se, você já estará cadastrado na plataforma Benei Noach, né? Aí depois, já no interior da plataforma, é pedido alguns dados pessoais, certo? E aí você respondendo, imediatamente você tem acesso a 6 novos vídeos do nosso Rav Yaakov Gerenstad, o líder dos Benei Noach no Brasil, e assim você vai conhecer sobre grandes ensinamentos sobre a criação. E dali para frente você tem estudos vastos, né, para o aprendizado do seu dia a dia, ok? Então, desde já, você e toda a família, um Shavuot Tov, uma ótima passagem do 7º dia para os 6 dias comuns. Lembre-se de sempre desse detalhe, é a partir de Shabat que as suas bênçãos são estabelecidas para a próxima semana. Se você honra o Shabat, você é participante da celebração do Shabat, você participa o dia de Shabat, né, com o estudo da Torá, você participa das preces da manhã, você participa do momento da Havdalah, né, e na sexta-feira à noite as preces especiais de Shabat, você está honrando o Shabat. E ao fazer isso, ao honrar o Shabat, você está realmente estabelecendo para si, para a sua família, para os seus negócios, bênçãos sobre bênçãos em todos os aspectos da sua vida. Porque é a partir de Shabat que realmente as bênçãos são estabelecidas. Por isso, que as bênçãos sigam a você, aonde você for, aonde você estiver, para a glória de Hashem e para o seu shalom e bem-estar. Shavuot Tov, até mais.